Capítulo 27. As ruas estavam abarrotadas de Vanir saindo do ainda caótico Corvo Branco, todos procurando por respostas para o que diabos tinha acontecido. Vários legionários, féricos e membros das matilhas das tropas auxiliares haviam erguido uma barricada ao redor do local. Uma parede mágica, opaca e bruxelante, mas as pessoas ainda convergiam para a boate. Hunt olhou para Bryce, caminhando ao seu lado, em silêncio, olhos vidrados. Descalça, ele percebeu. Estava descalça havia quanto tempo? Devia ter perdido os sapatos na explosão. O anjo cogitou carregá-la no colo novamente, ou sugerir que voassem até seu apartamento, mas ela se abraçava com tanta força que ele tinha a impressão de que uma palavra poderia empurrá-la para um poço sem fundo de ira. O olhar que Bryce dirigira a Ran antes de sair fez Hunt agradecer por ela não ser uma víbora cospe ácido. O rosto do férico teria derretido. Que os deuses os ajudassem quando o príncipe chegasse à galeria no dia seguinte. O porteiro de Bryce se levantou de um pulo quando eles entraram no saguão impecável, perguntando se ela estava bem, se havia visitado a boate. Ela balbuciou que estava bem, e o metamorfo ursino observou Hunt com uma concentração predatória. Percebendo aquele olhar, ela acenou para ele, apertando o botão do elevador e os apresentou. Hunt, este é Marin. Marin, este é Hunt. Ele vai ficar comigo pelo futuro próximo, infelizmente. Em seguida, entrou no elevador na ponta dos pés e precisou se apoiar na barra cromada no fundo como se estivesse prestes a desabar. Hunt se espremeu para dentro quando as portas estavam se fechando. O elevador era muito pequeno, muito apertado para suas asas, e ele as manteve junto ao corpo enquanto disparavam para a cobertura. A cabeça de Bryce pendeu para a frente, os ombros curvados. Por que não faz a descida? Soltou Hunt. As portas do elevador se abriram, e ela se apoiou ali antes de entrar no elegante corredor creme e azul cobalto, mas estacou a porta do apartamento. Em seguida, virou-se para ele. Minhas chaves estavam em minha bolsa. A bolsa estava agora nos escombros do templo. O porteiro tem uma chave reserva? Ela grunhiu uma confirmação olhando para o elevador como se fosse uma montanha a escalar. Marin encheu o saco de Hunt por quase 1 minuto verificando se Bryce ainda estava viva, perguntando pelo videocom no hall se ela aprovava, o que lhe rendeu um sinal de positivo com o polegar. Quando voltou, Hunt a encontrou sentada, apoiada na porta, as pernas encolhidas e um pouco separadas, deixando à mostra a calcinha rosa-choque. Felizmente, as câmeras do corredor não tinham visão daquele ângulo, mas Hunt não tinha dúvida de que o metamorfo as monitorava enquanto ele a ajudava a se levantar e lhe dava a chave reserva. Devagar, ela enfiou a chave na fechadura, depois colocou a palma no painel enfeitiçado ao lado da porta. Eu estava esperando, murmurou ela, quando as trancas se abriram e as luzes no apartamento escuro se acenderam. Devíamos fazer a descida juntas daqui a 2 anos. Ele sabia de quem Bryce falava, a razão pela qual a semiférica não mais bebia, ou dançava, ou parecia viver a própria vida. A razão pela qual ela mantinha aquela cicatriz na coxa macia e bonita. Ojenas e todos os seus mistérios sabiam que Hunt punira a si mesmo por um longo tempo depois do fracasso colossal que havia sido a Batalha do Monte Hermon. Mesmo enquanto era torturado nas masmorras dos Esteri, havia se punido, martirizando a própria alma de um modo que nenhum inquisidor jamais poderia fazer. Então, talvez fosse uma pergunta estúpida, mas ele a fez mesmo assim quando entraram no apartamento. Por que esperar agora? Hunt avançou e deu uma boa olhada no lugar que Bryce chamava de lar. O apartamento de conceito aberto lhe havia parecido bacana da janela, mas pelo lado de dentro... Danica ou a semiférica não havia poupado na decoração. O macio sofá branco ocupava o terço direito do espaço, colocado diante de uma mesa de centro de madeira de demolição e a enorme televisão sobre o aparador de carvalho trabalhado. Uma mesa de jantar de vidro jateado com cadeiras de couro branco,
Ocupava o terço esquerdo do apartamento e no centro ficava a cozinha. Armários brancos, eletrodomésticos de inox e balcões de mármore branco. Tudo impecavelmente limpo, suave e aconchegante. Hunt assimilou tudo, parado como um dois de paus ao lado da ilha da cozinha, conforme Bryce atravessava um corredor de carvalho claro para soltar Sinrix, que uivava dentro da gaiola. Ela estava no meio do corredor quando respondeu, sem olhar para trás. Sem Danica. Devíamos ter feito o ritual juntas, insistiu. Connor e Thorne iriam nos ancorar. A escolha da âncora durante a descida era primordial, e uma escolha sobretudo pessoal, mas Hunt afastou da lembrança o antipático funcionário público que ele designara, já que não lhe havia mesmo restado família ou amigos para ancorá-lo, não quando a mãe tinha morrido apenas poucos dias antes. Sinrix disparou pelo apartamento, as garras ecoando no piso claro de madeira, e inchando enquanto pulava em Hunt, lambendo suas mãos. Bryce se arrastava passo a passo até o balcão da cozinha. Você e Danica eram amantes? Perguntou o anjo, não suportando a pressão do silêncio. Ele fora informado 2 anos antes de que não era o caso, mas amigos não lamentavam a perda um do outro, se fechando completamente para o mundo, como Bryce parecia ter feito, como ele fizera por Shahar. O tamborilar de ração batendo na lata encheu o apartamento antes que Bryce pousasse a tigela no chão e Sinrix, abandonando Hunt, praticamente se jogasse dentro da vasilha enquanto engolia sua comida. Hunt se virou enquanto Bryce contornava a ilha e abria a enorme geladeira para examinar o conteúdo escasso. Não, respondeu ela, a voz inexpressiva, fria. Danica e eu não tínhamos esse tipo de relacionamento. O aperto no puxador da geladeira se intensificou, os nós dos dedos brancos. Connor e eu... Quer dizer, Connor Holstrom, ele e eu... Ela hesitou. Era complicado. Quando Danica morreu, quando todos eles morreram, uma luz se apagou em mim. Ele se lembrou dos detalhes do relacionamento entre ela e o mais velho dos irmãos Holstrom. Ethan também não estivera presente naquela noite, e era agora o segundo em comando da matilha de Amelie Ravenscroft. Um fraco substituto para o que a matilha dos demônios havia sido. Aquela cidade também perdera algo naquela noite. Hunt abriu a boca para dizer a Bryce que entendia. Não apenas o lance do relacionamento complicado, mas a perda. Acordar numa manhã cercada de amigos e sua amante... Acordar numa manhã cercado de amigos e de sua amante e, então, terminar o dia com todos mortos. O anjo compreendia como aquilo dilacerava os ossos e o sangue e a própria alma de uma pessoa. Como nada jamais poderia atenuar a dor. Como cortar o álcool e as drogas, como abrir mão das coisas que mais amava, a dança, ainda não atenuaria a dor. Mas as palavras ficaram engasgadas na garganta dele. Hunt não sentira vontade de desabafar 200 anos antes, e com certeza não sentia vontade de desabafar agora. Um telefone fixo em algum lugar do apartamento começou a tocar, e uma agradável voz feminina cantarolou. Ligação, de casa. Bryce fechou os olhos como se reunisse forças, então atravessou o corredor que levava até seu quarto. Um instante mais tarde, disse com um tom de voz alegre que deveria lhe render um prêmio de melhor atriz da porra toda em Midgard. Oi, mãe. O colchão gemeu. Não, eu não estava lá. Meu celular caiu na privada do trabalho. Sim, totalmente morto. Vou comprar um novo amanhã. Sim, estou bem. Julie também não estava lá. Estamos todas bem. Uma pausa. Eu sei, tive um dia puxado no trabalho. Outra pausa. Olhe, tenho companhia. Uma risada rouca. Não esse tipo de companhia, não se anime. Falo sério. Sim, eu o deixei entrar por livre e espontânea vontade. Por favor, não ligue para a recepção. O nome? Não vou contar. Uma leve hesitação. Mãe, ligo amanhã. Não vou mandar um alô para ele. Tchau. Tchau, mãe. Amo você.
Cynrix tinha acabado a ração e encarava Hunter com expectativa, silenciosamente implorando por mais, abanando a cauda de leão. Não, sibilou ele para a quimera no momento que Bryce voltava para a sala. Ah! Exclamou ela como se tivesse se esquecido de sua presença ali. Vou tomar um banho. O quarto de hóspedes é todo seu. Use o que precisar. Vou passar no Comitium amanhã para pegar mais roupas. Bryce apenas assentiu, como se a cabeça pesasse 1 tonelada. Por que mentiu? Ele havia decidido que deixaria por conta da semiférica qual das desculpas usar. Ela hesitou, Cynrix trotando pelo corredor até o quarto. Minha mãe ficaria preocupada à toa e viria me visitar. Não a quero por perto se as coisas se complicarem. E não contei a ela sobre você, porque só levaria a mais perguntas. É mais fácil assim. Mais fácil não aproveitar a vida, mais fácil manter todo mundo à distância. A marca dos dedos de Juniper em seu rosto mal havia esmaecido. Mais fácil se jogar sobre uma amiga em meio a uma explosão do que arriscar perdê-la. Preciso encontrar quem fez isso, Hunt, disse ela baixinho. Ele encontrou seu olhar vulnerável, doído. Eu sei. Não, argumentou ela rouca, não sabe. Não me importo com os motivos de Micah. Se não encontrar quem está por trás disso, vai me comer viva. Não o assassino ou o demônio, mas a dor e o luto que ele apenas começava a vislumbrar como a corroíam. Preciso encontrar o responsável. Nós vamos, prometeu ele. Como pode ter tanta certeza? Ela balançou a cabeça. Porque não temos outra escolha. Eu não tenho outra escolha. Diante do olhar confuso, Hunt suspirou e disse: Micah me ofereceu um acordo. Os olhos da semiférica brilharam desconfiadas. Que tipo de acordo? Hunt cerrou o maxilar. Ela havia oferecido um pedaço de si mesma. Ele podia devolver a gentileza, em especial agora que dividiriam um maldito apartamento. Quando cheguei à cidade, Micah me ofereceu uma barganha. Se eu compensasse cada vida que a 18ª tirou naquele dia no Monte Hermon, teria minha liberdade. Todas as 2.217. O anjo se aprumou, compelindo-a a ler nas entrelinhas. Bryce mordeu o lábio. Imagino que compensar seja um eufemismo. Sim, grunhiu ele. Significa fazer aquilo em que sou bom. Morte por morte. Micah tem mais de 2.000 pessoas para assassinar? Hunt soltou uma gargalhada ríspida. Micah é o governador de todo um território e deve viver por pelo menos outros 200 anos. Provavelmente vai ter o dobro desse número em sua lista antes de partir. O horror se infiltrou nos olhos da semiférica e Hunt se apressou em apagar aquilo, incerto do porquê. Faz parte das funções, dele e minhas. O anjo passou uma das mãos pelo cabelo. Olhe, é horrível, mas ao menos ele me ofereceu uma saída. E quando os assassinatos recomeçaram, o arcanjo me fez uma nova proposta. Se eu pegar o assassino antes da cimeira, ele vai reduzir minha dívida a 10 vidas. Hunt esperou pelo julgamento de Bryce, a repugnância que sentia por ele e Micah, mas ela inclinou a cabeça. Por isso você tem sido um babaca prepotente. Sim, respondeu tenso. Mas Micah me proibiu de dizer qualquer coisa, então, se deixar escapar uma palavra, a oferta será revogada. Hunt assentiu, estudando o rosto abatido. Ela não disse mais nada. Exigiu ele depois de um piscar de olhos. E o quê? Ela se dirigiu outra vez para o quarto. Não vai me dizer que sou um egoísta de merda? Ela estacou novamente, um leve raio de luz se infiltrando em seu olhar. Por que me dar o trabalho, Atalar, se você acaba de fazê-lo por mim? Ele não pôde evitar. Embora ela estivesse coberta de sangue e detritos, ele a percrustou. Cada centímetro e cada curva, tentando não pensar na lingerie rosa-choque que sob o justo vestido verde. Lamento se a considerei suspeita, e, mais que isso, lamento tê-la julgado, disse ele, no entanto.
Achei que fosse apenas uma garota baladeira e agi como um babaca. Não há nada de errado em ser uma garota que curte se divertir. Não entendo porque todo mundo acha que há, mas ela só pesou as palavras. É mais fácil para mim quando as pessoas acreditam no pior a meu respeito. Me deixa ver quem são de verdade. Então está me dizendo que acha que sou mesmo um idiota. Um canto de sua boca se ergueu, mas os olhos da semiférica não demonstravam total seriedade. Já lidei com muitos babacas, Hunt. Você não é um deles. Não era o que pensava 1 minuto atrás. Ela apenas voltou a se encaminhar para o quarto. Quer que eu peça comida? Perguntou Hunt então. De novo ela hesitou. Parecia prestes a dizer que não, mas no lugar respondeu: cheeseburger, com batata frita e um milkshake de chocolate. Hunt sorriu. Feito. O elegante quarto de hóspedes do outro lado da cozinha era espaçoso, decorado em tons de cinza e creme com detalhes em rosa pálido e azul centáurea. A cama parecia grande o bastante para as asas de Hunt, felizmente. Com certeza comprada com os Vanir em mente. E algumas fotos em porta-retratos sofisticados estavam dispostos ao lado de uma tosca e lascada tigela de cerâmica que enfeitava uma cômoda ao lado direito da porta. Havia pedido sanduíches e fritas para os dois, e Bryce tinha atacado o dela com uma ferocidade que Hunt só vira antes entre leões reunidos ao redor da presa. Ele havia jogado algumas batatas para Cynrix por baixo da mesa de vidro, já que a semiférica com certeza não parecia inclinada a compartilhar. O cansaço havia se instaurado de modo tão absoluto que nenhum dos dois falava, e assim que terminara de traçar o milkshake, Bryce simplesmente recolhera ao lixo, jogara-o na lixeira e se retirara para o quarto, deixando Hunt encontrar o dele. A essência da mortalidade pairava no ar, o que presumiu ser cortesia dos pais de Bryce, e, conforme Hunt abria as gavetas, encontrou algumas cheias de roupas, suéteres leves, meias, calças, roupas de ginástica. Estava xeretando. Admitia ser parte do trabalho, mas, ainda assim, era bisbilhotice. Fechou as gavetas e estudou as fotos. Amber Kinlan tinha sido deslumbrante. Não era de admirar que aquele babaca férico a houvesse perseguido até que ela tivesse fugido. Longos cabelos pretos emolduravam um rosto que poderia estampar um outdoor, pele sardenta, lábios cheios e maçãs do rosto que tornavam os olhos escuros e insondáveis acima magníficos. O rosto de Bryce, apenas a coloração era diferente. Um macho humano de cabelo escuro e pele morena, igualmente atraente, o braço ao redor de seus ombros, sorria como um maníaco para quem quer que estivesse atrás da câmera. Hunt mal conseguia discernir as letras na placa de identificação que pulava da camisa cinza do homem. Bem, puta merda. Randall Silago era o padrasto de Bryce, o atirador de elite e lendário herói de guerra. Hunt não fazia ideia de como tinha deixado passar aquele fato, embora suspeitasse de que havia apenas passado os olhos pela informação quando estudara a ficha da semiférica anos antes. Não era de admirar que a filha fosse tão destemida, e ali, à direita de Amber, estava Bryce. Não tinha mais de 3 anos, aquele cabelo ruivo preso em Maria Chiquinhas. Amber encarava a filha com uma expressão levemente exasperada, como se Bryce supostamente devesse estar vestida com as mesmas roupas sofisticadas que os dois adultos. Mas lá estava ela, devolvendo o olhar petulante à mãe, as mãos nos quadris gorduchos, pernas separadas em uma inegável postura de luta, coberta de lama da cabeça aos pés. Hunt riu e desviou a atenção para outra foto em cima da cômoda. Um belo registro de 2 mulheres, garotas na verdade, sentadas em pedras avermelhadas no topo de uma montanha no deserto, de costas para a câmera, ombro a ombro, enquanto encaravam a vegetação e a areia abaixo delas. Uma era Bryce, ele podia dizer pela cortina de cabelo ruivo. A outra usava uma familiar jaqueta de couro, as costas pintadas com aquelas palavras na mais antiga língua da República. Por amor, tudo é possível.
Só podiam ser Bryce e Danica, e era a jaqueta de Danica que Bryce agora vestia. Ela não tinha nenhuma outra foto da loba no apartamento. Por amor, tudo é possível. Era um ditado milenar que remontava a algum deus de que não conseguia se lembrar, Kitona provavelmente, que presidia todas as coisas ligadas ao sagrado feminino. Havia muito Hunt deixara de frequentar os templos, ou de prestar atenção às ultrazelosas sacerdotisas que apareciam nos programas de entrevistas matinais de tempos em tempos. Nenhum dos 5 deuses jamais o havia ajudado, ou qualquer um que amou. Urd, em especial, tinha fodido com sua vida muitas vezes. O rabo de cavalo louro de Danica caía pelas costas de Bryce, a cabeça da loba no ombro da amiga. Bryce vestia uma camiseta branca folgada, que deixava à mostra um braço enfaixado sobre o joelho. Hematomas cobriam seu corpo. E, deuses, aquilo era uma espada jogada à esquerda de Danica? Embanhada e limpa, mas ele conhecia aquela lâmina. Sabine tinha enlouquecido à procura da espada quando descobriram que não estava no apartamento onde a filha havia sido assassinada. Aparentemente, era alguma relíquia dos lobos, mas ali estava ela, ao lado de Bryce e Danica, no deserto. Sentadas naquelas pedras empoderadas sobre o mundo, elas pareciam 2 soldados que haviam acabado de atravessar os salões mais sombrios do inferno e desfrutavam de um merecido descanso. Hunt deu as costas para o retrato e esfregou a tatuagem em sua testa. Uma faísca de seu poder fez as pesadas cortinas cinzentas se fecharem diante das janelas duplas com um vento gélido. Ele tirou a roupa peça por peça e descobriu que o banheiro era tão espaçoso quanto o quarto. O anjo tomou um banho rápido e caiu na cama com a pele ainda úmida. A última coisa que viu antes de cair no sono foi a foto de Bryce e Danica, imortalizadas em um momento de paz.